tivemos muitas coisas que aconteceram, da gente se perder, né? Da gente encontrar com serpentes, cobras, né? De ver animais furiosos no mato. E isso nos deixou também mais unidos. A união ali foi indispensável. Nós ficamos cada vez mais unidos, a gente se preocupar com o colega da gente, não deixar ele ficar para trás. Entre uma área ser reconhecida como reserva extrativista e o manejo, de fato, começar a trazer renda para a comunidade, existe um trabalho de várias pessoas e muitas etapas. Então, nesse episódio, eu convido você a entrar junto com a gente na maior floresta do mundo e conhecer de perto como é o dia a dia do trabalho dos manejadores. Topa? Eu fiquei 62 dias só eu de mulher trabalhando no mato com eles e as cozinheiras que ficavam no barraco. A gente levantava, e levanta sempre, né? 5h30, tomava banho, saía, preparava o que a gente tinha de levar, porque a gente saía de manhã, só voltava às 5 horas da tarde. Levava a nossa alimentação, calçava a bota, vestia a camisa, tinha que ir bem organizado, capacete e tudo, né? Se engana quem pensa que o manejo florestal tem alguma coisa a ver com o desmatamento. Muito pelo contrário, uma série de regras precisam ser seguidas. O Plano de Manejo Florestal Sustentável é um documento técnico que é apresentado ao órgão licenciador, no caso aqui é o ICMBio, né? Ele contém as diretrizes das atividades que vão ser desenvolvidas na floresta, né? Como você vai extrair, como você vai fazer o levantamento das árvores, né? Que tipo de espécies você vai extrair, que tipos você vai ter que preservar, onde estão as áreas de preservação permanente, onde estão as áreas produtivas. Então é um documento bem técnico, né? Que precisa ser protocolado no órgão ambiental. Existiam muitas atividades predatórias e o ICMBio viu que era importante ter essa contribuição de uma instituição que pudesse ajudar essas comunidades a acabar com essa atividade ilegal, né, e começar a trabalhar de forma legal as suas atividades, porque é vocação dessas comunidades, era vocação. Então precisava fazer esse aporte técnico e operacional. Então, o plano de manejo escrito aqui na Resex Areal Capronan, ele teve a participação das pessoas e do grupo de manejadores, né? Porque a gente precisava entender as relações deles com a floresta, né? Que tipo de produto eles extraíam, né? Quais eram as espécies que eles achavam que era interessante deixar preservada, né? Não utilizar como recurso madeira, mas para outra destinação. Quando a gente aprovou o plano de manejo, a gente começou a fazer várias outras atividades, né? E aí a gente começou o processo de treinamento dessas pessoas, né? Na atividade de abertura de trilha de orientação, delimitação de unidade de produção anual, delimitação de unidade de trabalho, né? Inventário florestal, uso de GPS. Então a gente começou esse treinamento das primeiras etapas de uma exploração florestal, né? Então a gente pensa numa exploração florestal, uma etapa pré-exploratória, onde estão o inventário, delimitação de UPA e UTs. A gente pensa numa atividade exploratória, onde está a derruba, o arraste de toras, a medição dessas árvores através do romaneio, né? E uma atividade pós-exploratória, que é a manutenção das infraestruturas que a gente construiu ao longo da exploração. X 45, 82. No inventário amostral, ele faz uma matemática que ele diz a capacidade de regeneração da floresta, né? Então ele mede o que é perdido por raio, que é perdido por trovoada, que é perdido pela morte natural da árvore, né? Então isso aí que é o perdido que a gente vai tirar. Então esses indicadores, eles dão a resposta para nós: olha, vocês podem tirar tanto porque a floresta de vocês tem capacidade de regenerar. E no caso a gente está de frente aqui para a última árvore que vocês vão poder retirar de acordo com o inventário, não é? E aí como é que é esse procedimento? Como é que isso acontece?
Esse procedimento é feito, é coletado os dados no inventário, né? Quando a gente faz o inventário 100%, a gente corta as trilhas de orientação a cada 50 metros. Aí são em cada equipe de inventário, primeiro a gente delimita a área. Por exemplo, 1000 por 1000 delimita. Aí vai cortar a cada 50 metros, corta a trilha de orientações. Depois vai fazer as medições, a numeração de piquete, para ter a coordenada X e Y. E aí, depois da numeração de piquete, que vai a equipe fazer o inventário 100%. Para botar a lupa lá e varrer a floresta para saber o que é que tem lá dentro. Aí monta uma equipe com um coordenador numa trilha, outro coordenador em outra trilha e 3 pessoas dentro da floresta, dentro naquela área de 50 metros. Um coletor de dados, um identificador botânico e um plaqueiro. Aí o plaqueiro ainda vai com GPS. A gente pensa que aquilo a gente não vai repor, mas é o contrário, a gente vai se repor sim, porque a árvore você só pode tirar após que você tenha 6 árvores, tem que ter a remanescente, a jovem e a adulta do qual você vai explorar. Então aquelas vão retribuir aquele lugar, daquelas que já foram extraídas. E a gente tem que ter o cuidado ao derrubar as árvores, para ela não atingir tanto as remanescentes quanto as jovens, né? E as outras adultas que estiverem por perto. Aquela espécie ela não pode ser extinta, ela tem que permanecer. E vocês também cuidam do equilíbrio ambiental ali, biológico, né? Para que os animais também continuem tendo suas casas. Se você vai para a floresta, você vai trabalhar na extração da madeira. Se você encontrar animais, você não vai tirar a moradia dele lá. O habitat dele você não vai ter que degradar, porque que não é para ele não fugir de lá. Você vai ter o cuidado de deixar a fruta que produz alimentação para a fauna, para que a fauna continue lá. Que a gente está dentro de uma unidade de produção anual em que vocês já tiraram praticamente tudo o que tinha para tirar, né? E eu tô vendo que a floresta continua bem cheia. Então eu tô vendo aqui, ó, em loco, que parece que nada foi tirado, assim, para uma pessoa leiga que chega. Que o nosso ciclo de corte ele é 25 anos, ou seja, de 25 anos nós podemos voltar para a primeira UPA, que é uma unidade de produção anual. Nossa área ela é de 20.000 hectares, então a gente dividiu ela, pegou 20.000 e dividiu para 25. Aí esses 25 dá aproximadamente 800 e poucos hectares por ano. Então nós trabalhamos aqui esse ano, aí vai só passando de uma área para outra. E quando der os 25 anos, teoricamente a gente tem que voltar para a primeira. A gente não pode explorar todos os 20.000 hectares só no ano, porque a gente não vai estar dando sustentabilidade. Então hoje a gente já vamos para a exploração da segunda UPA e nós temos garantido, de acordo com a sustentabilidade do nosso projeto, mais 23 anos para trabalhar. Ou seja, então teoricamente é 23 anos que eu tenho ali a mais de renda dentro da minha família, é 23 anos que vai ter mais, que a comunidade vai estar envolvida no trabalho. E se a gente fizer tudo correto, que se Deus quiser, o plano ele segue de novo, pode ser aprovado de novo por mais 25 anos. Então é isso que é o grande foco. Olha, eu não pensei em desistir porque eu já vinha trabalhando, porque a gente trabalhava na ilegalidade há muito tempo, cortando madeira, vendendo para atravessador, pelo um preço muito que não era nem compatível com o custo da madeira. Teve dias que eu saí daqui de dentro da área para ir correr atrás de pessoas para vir trabalhar com a gente, porque a maioria do povo, de ouvir tanta conversa e depois de projeto que vinha para dentro da unidade que não dava certo, o povo estava desestimulado já. Aí só foram acreditar a partir que a gente conseguiu terminar o inventário da UPA 1, quando a gente já saiu ao TEX da UPA 1, que a gente assinou o contrato. Então tinha pai de família que não tinha de onde sobreviver, né, com aquela dificuldade que estava acontecendo.
Assim como eu, parei de trabalhar, eu consegui ficar trabalhando aqui, tive uma renda familiar que deu para me ajudar, não só a minha família, mas a comunidade em torno. A gente teve que enfrentar muita diversidade e com fé e acreditando que ia dar certo o projeto para que a gente estivesse nesse estágio agora. Dá um orgulho porque a gente está vendo que a gente está colhendo o fruto que a gente plantou atrás e com certeza, com muito trabalho, desempenho e força de vontade do mundo, a gente só vai desenvolver e a coisa vai fluir e a gente vai avançar mais no processo. Nós nascemos aqui, nós precisamos da natureza para nos fortalecer, mas nós temos que usar com respeito e com sabedoria, porque que assim como meu pai usou, meu avô usou, eu vou querer que meus filhos usem e também que os filhos dele usem. Então a gente tem que ter esse respeito com essa natureza para ela não acabar aqui agora, para ela ter o futuro. A implementação do trabalho com o manejo trouxe não só o aprimoramento técnico e a geração de empregos para quem atua no projeto, mas também promoveu benefícios para as comunidades locais como um todo. E no próximo episódio da série a gente segue imerso na floresta, mas dessa vez para conhecer mais sobre o manejo do açaí. Até lá!